Capítulo 1. A história do homem que pensou e conseguiu virar sócio, de Thomas Edison. É absolutamente verdade que pensamentos são coisas, aliás, coisas muito poderosas quando conjugadas com um objetivo definido, perseverança e um desejo ardente de que se transformem em riquezas ou outros bens materiais. Há pouco mais de 30 anos, Edwin C. Burns descobriu que as pessoas realmente pensam e enriquecem. Essa descoberta não aconteceu numa tarde. Veio aos poucos, começando com um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Burns era que ele era definido. Ele queria trabalhar com Thomas Edison e não para ele. Observe com todo o cuidado a descrição de como ele traduziu esse desejo em realidade e você terá uma melhor compreensão dos 13 princípios que levam à riqueza. Quando esse desejo ou impulso de pensamento passou primeiro por sua cabeça, ele estava pronto para realizá-lo, mas havia dificuldades pelo caminho. Ele não conhecia Thomas Edison e não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem para Orange, em Nova Jersey. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria das pessoas de qualquer tentativa. Mas esse não era um desejo comum. Ele estava tão determinado a encontrar uma maneira de realizá-lo, que acabou optando por viajar como bagagem desconhecida, entre parênteses, para os não iniciados, isso significa que ele foi para o East Orange, num trem de carga. Ele se apresentou no laboratório do Sr. Edison e anunciou que havia chegado para fazer negócios com o inventor. Anos depois, comentando sobre seu primeiro encontro com Burns, Edison falou, aspas, ele ficou ali, na minha frente, parecendo um vagabundo comum, mas havia algo na expressão dele que dava a nítida impressão de que ele estava determinado a conseguir o que queria. Eu já sabia, de muitos anos de experiência com as pessoas, que quando alguém realmente deseja uma coisa, com tanto vigor que está disposto a arriscar todo o seu futuro num único tiro, está destinado a ganhar. Eu lhe dei a oportunidade que pedia, porque percebi que ele tinha metido na cabeça que ia ficar ali até conquistar o que queria. E os eventos subsequentes mostraram que eu não estava errado. O que o Sr. Burns disse a Thomas Edison naquela ocasião foi muito menos importante do que aquilo que ele pensou. O próprio Edison disse isso. Não pode ter sido a aparência do rapaz o que acendeu a fagulha na sala de Edison, porque isso, com certeza, o desfavorecia. Foi o pensamento que fez a diferença. Se o significado dessa afirmação pudesse ser mostrado a todas as pessoas que a lessem, o resto do livro seria dispensável. Mas Burns não se tornou sócio de Edison nessa primeira entrevista. O que ele conseguiu foi uma chance de trabalhar nas empresas do inventor, com um salário muito baixo, cumprindo tarefas que não tinham importância para Edison. Porém, o mais importante para Burns era que essa era uma oportunidade de mostrar sua, entre aspas, mercadoria, no lugar onde ele esperava que seu sócio a visse. Meses se passaram. Aparentemente nada havia acontecido para transformar em realidade a cobiçada meta que Burns tinha posto na mente com o seu maior objetivo definido. Mas ele estava constantemente intensificando seu desejo de se tornar sócio nos negócios de Edison. Os psicólogos dizem, corretamente, que, abre aspas, quando alguém está realmente preparado para uma coisa, ela aparece, fecha aspas. Burns estava pronto para ser sócio das empresas de Edison. Não apenas isso, ele estava determinado a continuar de prontidão até conseguir o que estava procurando. Ele não disse para si mesmo, abre aspas, sim, mas de que adianta tudo isso? Acho que vou mudar de ideia e virar vendedor, fecha aspas. Em vez disso, o que ele disse foi, eu vim para cá fazer negócios com Thomas Edison. Eu vou conseguir, mesmo que leve todo o resto da minha vida. Abre aspas. E ele estava realmente falando sério. Que histórias diferentes as pessoas contariam simplesmente se adotassem um objetivo definido e insistissem nele até que se transformasse numa obsessão que consumisse todo o seu ser. Talvez o jovem Burns ainda não soubesse naquela época, mas a determinação típica de um bulldog
A determinação em perseguir um único desejo estava destinada a passar por cima de toda oposição e lhe trazer a oportunidade que ele tanto procurava. Quando esta apareceu, veio numa forma diferente e de uma direção de onde Barnes não esperava. Esse é um dos truques das oportunidades. Elas têm o hábito de entrar sorrateiramente pela porta dos fundos e geralmente aparecem disfarçadas de má sorte ou de uma derrota temporária. Talvez seja por isso que tantos deixam de reconhecê-las. Thomas Edison tinha acabado de concluir um novo aparelho para escritório, chamado na época de máquina de digitar Edison, entre parênteses, hoje Edphone. Os vendedores não mostravam muito entusiasmo pela máquina. Não acreditavam que poderiam vendê-la, a não ser com muito esforço. E Barnes percebeu a oportunidade. Ele havia chegado de modo discreto, disfarçada de uma máquina meio esquisita, que não interessava a ninguém, exceto a Barnes e ao próprio inventor. Barnes sabia que podia vender a máquina de digitar Edison. Fez essa sugestão ao inventor e logo conseguiu a chance. Vendeu a máquina. Aliás, teve tanto sucesso nas vendas que Edison o contratou para distribuí-la e vendê-la por todos os Estados Unidos. Dessa sociedade nasceu o slogan, entre aspas, feito por Edison, instalado por Barnes, fecha aspas. A parceria se estendeu por mais de 30 anos. Com ela, Barnes ficou riquíssimo, mas também conseguiu uma coisa infinitamente mais importante. Ele provou que alguém pode realmente viver com base no, abre aspas, pense e enriqueça, fecha aspas. Quanto valeu em dinheiro aquele desejo original de Barnes, eu realmente não tenho como saber. Talvez tenha lhe rendido uns 2 ou 3 milhões de dólares, mas a quantia, qualquer que seja, é insignificante se comparada com o bem maior de ter conquistado o reconhecimento definitivo de que o impulso do pensamento pode ser transformado numa contrapartida física mediante a aplicação de princípios bem conhecidos. Barnes pensou e conseguiu virar sócio do grande Thomas Edison. Pensou e conseguiu ganhar uma fortuna e não tinha nada com o que começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir nesse desejo até alcançá-lo. Ele não tinha dinheiro para começar, tinha pouquíssima educação, nenhuma influência, mas tinha iniciativa, fé e a vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, ele se fez o braço direito do inventor mais importante de todos os tempos. Agora, examinaremos uma situação diferente e estudemos um homem que tinha muitas riquezas concretas, mas perdeu tudo porque desistiu quando estava a 1 metro da meta que tanto procurava. A 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se está tomado por um sentimento temporário de derrota. Todos nós cometemos esse erro de vez em quando. Um tio de R.U. Derby foi acometido pela, abre aspas, febre do ouro, fecha aspas, na época da corrida do ouro e partiu para o oeste para cavar e enriquecer. Nunca tinha ouvido falar que mais ouro foi retirado do cérebro dos homens do que da terra. Ele obteve um terreno e se pôs a cavar com o pai e a picareta. Era uma vida difícil, mas sua fome de ouro era enorme. Após semanas de trabalho, ele foi recompensado pela descoberta de uma jazida importante, mas precisava das máquinas para trazê-la à superfície. Discretamente, ele cobriu a mina e voltou para casa em Williamsburg, Maryland, e contou aos parentes e a alguns vizinhos de sua sorte. Eles fizeram uma vaquinha para comprar as máquinas e mandaram tudo para lá. O tio e Derby voltaram para trabalhar na mina. O primeiro carreto de ouro foi retirado e mandado a uma fundição. O resultado mostrou que eles eram donos de uma das minas mais ricas do Colorado, mas alguns carretos de ouro pagariam todas as dívidas. Depois viriam os lucros. Quanto mais fundo as máquinas cavavam, mais alto subiam as expectativas de Derby e de seu tio. Foi aí que alguma coisa aconteceu. Eles tinham chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava lá. Eles continuaram a cavar, tentando desesperadamente pegar a mesma jazida, mas sem sucesso algum.
até que finalmente eles preferiram desistir. Venderam as máquinas a um ferro velho por algumas centenas de dólares e pegaram o trem de volta para casa. Alguns donos do ferro velho são burros, mas esse não. Ele chamou um engenheiro de Minas para examinar o local e fazer alguns cálculos. O engenheiro falou que o projeto tinha fracassado porque os donos não sabiam lidar com as falhas geológicas. Seus cálculos indicavam que a jazida seria encontrada a menos de 1 metro de onde Derbys haviam parado de cavar. E foi exatamente ali que o homem encontrou. O dono do, abre aspas, ferro velho, fecha aspas, ganhou milhões de dólares com aquele ouro porque sabia que devia pedir o conselho de um especialista antes de desistir. A maior parte do dinheiro usado para comprar as máquinas tinha saído do esforço de R.U. Derby, que na época era muito jovem. O dinheiro veio de parentes e vizinhos que acreditaram nele, e ele devolveu tudo o que pegou, mesmo que tenha levado anos para isso. Muito tempo depois, o Sr. Derby conseguiria recuperar o prejuízo muitas vezes, quando descobriu que o desejo pode ser transformado em ouro. Foi uma descoberta que ele fez depois de começar a vender seguros de vida. Sempre se lembrando de que havia perdido uma fortuna porque parara de cavar a menos de 1 metro de onde estava o ouro. Derby aproveitou essa experiência do novo trabalho, simplesmente falando para si mesmo, abre aspas, eu desisti a menos de 1 metro de onde estava o ouro, mas nunca mais vou desistir, só porque as pessoas dizem não, quando eu pedir para elas comprarem um seguro, fecha aspas. Derby fez parte de um seleto grupo de menos de 50 pessoas que conseguem vender mais de $1 milhão por ano em seguros de vida. Ele aprendeu a nunca desistir com a lição que aprendeu quando desistiu fácil demais de sua mina de ouro. Antes de o sucesso entrar na vida de uma pessoa, ela com certeza vai ter que lidar com muitas derrotas temporárias e talvez alguns fracassos. Quando a derrota chega para alguém, o caminho mais fácil e lógico é desistir. E é exatamente o que a maioria das pessoas faz. Mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos contaram a este autor que seu maior sucesso veio 1 ano após aquele ponto em que a derrota os havia deixado atordoados. O fracasso é um trapaceiro ardiloso e muito irônico. Ele se diverte esticando o pé para alguém tropeçar quando o sucesso está bem ao seu alcance. Uma lição de persistência por 50 centavos. Pouco depois de o Sr. Derby ter se formado na, abre aspas, Universidade dos Golpes da Vida, fecha aspas, e ter decidido lucrar com a experiência em mineração, ele teve boa sorte de presenciar um acontecimento que lhe mostrou que um não significa necessariamente não. Certa tarde, estava ele ajudando o tio a moer trigo num moinho antigo. O tio era dono de uma grande fazenda onde moravam alguns lavradores negros, que tinham direito à parte do que plantavam. Silenciosamente, a porta se abriu e uma pequena criança negra, filha de um dos lavradores, entrou e se postou junto à porta. O tio ergueu os olhos, viu a menina e rosnou para ela bruto. — O que você quer? A menina respondeu tímida. — Mamãe disse para o senhor mandar 50 centavos para ela. — Negativo, replicou ele. — Pode ir para casa. — Sim, senhor, respondeu a garota. Mas não se moveu. O tio continuou trabalhando, tão ocupado que nem percebeu que a menina não tinha saído. Quando voltou a olhar e viu que ela permanecia no mesmo lugar, ralhou com ela. — Eu já mandei você ir para casa. Se manda, senão vou te bater. A menina voltou a dizer, sim, senhor, mas não se moveu 1 centímetro. O tio deixou cair a saca de grãos, que estava prestes a despejar na trituradora, pegou uma tábua e partiu para cima da menina com a expressão ameaçadora no rosto. Derby prendeu a respiração, estava convicto de que iria testemunhar um assassinato. Sabia que o tio era estourado e também que uma criança negra não deveria desafiar um branco naquela parte dos Estados Unidos. Quando o tio chegou perto da criança, ela rapidamente deu um passo à frente, encarou nos olhos e gritou do alto da sua vozinha aguda, a mamãe precisa desses 50 centavos. O tio parou, olhou para ela por alguns instantes, largou a tábua no chão, colocou a mão no bolso, tirou meio dólar e deu para ela. A menina pegou o dinheiro e lentamente recuou para a porta, sem jamais desviar os olhos do homem, que ela acabara de conquistar.
Depois que ela saiu, o tio se sentou numa caixa e ficou olhando para o nada, para a janela, por mais de 10 minutos. Estava pensando, impressionado, na surra que tinha acabado de levar. E Derby também estava refletindo. Foi a primeira vez em toda a sua vida que ele tinha visto uma criança negra dominar deliberadamente um adulto branco. Como é que ela conseguiu uma coisa daquelas? O que aconteceu com o seu tio que fez com que ele perdesse toda a sua fúria e se tornasse dócil como um carneirinho? Que estranho poder foi exercido por aquela criança que a fez controlar um adulto? Esta e outras perguntas semelhantes passaram pela mente de Derby, mas ele só ia encontrar a resposta anos depois, quando me contou a história. Estranhamente, o relato dessa experiência em comum foi feito no velho moinho, no exato local onde o tio recebera a tal surra. E estranhamente, eu também tinha passado quase um quarto de século dedicado ao estudo do poder que permite uma criança negra, ignorante e analfabeta conquistar um homem inteligente. Enquanto nós estávamos naquele velho moinho com um cheiro de mofo, o Sr. Derby repetiu a história daquela conquista inusitada e perguntou: "O que você conclui de tudo isso? Que poder estranho aquela menina usou que deixou o meu tio totalmente dominado?" A resposta a esta pergunta será encontrada nos princípios descritos neste livro. É uma resposta absolutamente completa. Traz detalhes e instruções suficientes para permitir que qualquer pessoa compreenda e ponha em prática a mesma força em que aquela menina por acaso tropeçou. Mantenha a mente alerta e poderá observar exatamente que estranho poder veio ao socorro da menina. Falaremos mais sobre ele no próximo capítulo. Em algum lugar nesse livro você vai encontrar uma ideia que aumentará seus poderes de percepção e colocará no seu comando para o seu benefício. Essa mesma força irresistível, você pode perceber esse poder no primeiro capítulo do livro, ou ele pode invadir a sua mente num dos capítulos seguintes. Pode aparecer na forma de uma simples ideia, ou pode vir como se fosse um plano ou objetivo. Pode fazer com que você volte a pensar em suas experiências de derrota ou fracasso, trazer à tona alguma lição pela qual poderá recobrar tudo o que perdeu. Depois que eu contei ao Sr. Derby sobre o poder que a menina negra utilizara sem saber, ele logo resumiu todos os seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros e sinceramente admitiu que o sucesso que ele obteve nesse campo se deveu em boa parte à lição que aprendera com aquela criança. O Sr. Derby destacou: toda vez em que um cliente em potencial tentava me dispensar sem comprar nada, eu via aquela menina ali no velho moinho, com os olhos arregalados brilhando em desafio, e dizia a mim mesmo: tenho que fazer essa venda. A grande maioria das vendas que eu já fiz aconteceu depois que as pessoas me disseram não. Ele se lembrava também do erro que cometeu quando parou a menos de 1 metro de onde estava o ouro. Porém, relatou aquela experiência. Foi uma verdadeira bênção disfarçada. Porém, relatou, aquela experiência foi uma verdadeira bênção disfarçada. Ela me ensinou a sempre continuar, não importa o quanto a estrada seja difícil, e isso era uma lição que eu tinha que aprender antes que pudesse ser bem-sucedido em alguma coisa. Essas histórias do Sr. Derby, do tio, da menina negra e da mina de ouro, sem sombra. Essas histórias do Sr. Derby e do tio, da menina negra e da mina de ouro, sem sombra de dúvida, serão lidas por centenas de pessoas que ganham a vida vendendo seguros de vida. Por todas elas, eu me atrevo a dizer que o Sr. Derby deve a essas duas experiências sua capacidade de vender mais de $1 milhão em seguros de vida ano após ano. A vida é esquisita e muitas vezes imponderável. Tanto os sucessos quanto os fracassos têm raízes em experiências simples. A do Sr. Derby foram simples e corriqueira, no entanto, trouxeram a resposta para o seu destino e, por isso, foram tão importantes para ele, quanto a vida em si. Ele lucrou com essas duas experiências dramáticas, porque as analisou e encontrou a lição que elas traziam. Mas o que dizer da pessoa que não tem tempo nem inclinação para estudar um fracasso em busca do conhecimento que a leva ao sucesso? Onde e como ela irá aprender a arte de converter as derrotas nos degraus que levam às oportunidades? Foi para responder a esta pergunta
que este livro foi escrito, e a resposta pediu o desenvolvimento de 13 princípios. Mas lembre-se, quando for ler, de que a resposta para as perguntas que o levaram a questionar a estranheza da vida podem ser encontradas na sua própria mente, através de uma ideia, um plano ou objetivo que pode vir à sua cabeça enquanto estiver lendo este livro. Uma ótima ideia é tudo o que alguém precisa para alcançar o sucesso. Os princípios descritos neste livro são os melhores e mais práticos que existem e lidam com as maneiras e os meios de se gerar ideias práticas. Antes de avançarmos na descrição desses princípios, acho que você tem o direito de receber uma importante informação. Quando o dinheiro começa a entrar, ele vem com tanta rapidez e com tamanha abundância que nos perguntamos onde é que ele andava se escondendo durante todos os anos de vacas magras. Essa é, com certeza, uma afirmação impressionante. E mais ainda, quando levamos em consideração a crença popular de que o dinheiro só vem para quem trabalha duro muitas horas por dia. Quando você começar a adotar a fórmula Pense e Enriqueça, vai perceber que o dinheiro parte de um estado mental, como um objetivo definido, que não exige trabalho duro. Você e todas as outras pessoas devem se interessar em saber como chegar a esse estado mental que atrai o dinheiro. Eu passei 25 anos pesquisando, analisando mais de 25 mil pessoas, porque eu também queria saber como é, abre aspas, que os ricos ficaram ricos. Fecha aspas. Sem essa pesquisa não haveria este livro. Aqui vale observar uma verdade muito significativa. A depressão financeira começou em 1929 e continuou até bater todos os recordes de destruição, até algum momento depois que o presidente Franklin Roosevelt tomou posse. Então a depressão começou a desaparecer, assim como o eletricista de um teatro aumenta a iluminação gradativamente de modo que a escuridão acaba se tornando luz antes que você perceba. O lugar que o medo ocupava na mente das pessoas acabou se transformando pouco a pouco em fé. Observe atentamente que assim que você dominar os princípios dessa filosofia e começar a seguir as instruções e aplicar os princípios, sua situação financeira vai começar a melhorar e tudo que você vai tocar vai começar a se transformar num ativo para o seu próprio benefício. Impossível? De jeito nenhum. Uma das maiores fraquezas da humanidade é o quanto o homem comum emprega a palavra, abre aspas, impossível, fecha aspas. Ele conhece todas as regras do que não funciona, sabe tudo que não pode ser feito. Este livro foi escrito para aqueles que buscam as regras que fizeram os outros serem bem-sucedidos e que estão prontos para arriscar tudo nessas regras. Há muitos e muitos anos eu comprei um belo dicionário. A primeira coisa que fiz foi achar a palavra impossível e, com todo o carinho, recortá-la do livro. Não seria nada mal se você fizesse o mesmo. O sucesso vem para aqueles que têm uma consciência para o sucesso. O fracasso chega para aqueles que, por indiferença, têm uma consciência para o fracasso. O objetivo deste livro é ajudar a todos os que querem aprender a arte de modificar suas mentes de uma consciência para o fracasso em uma consciência para o sucesso. Outra fraqueza muito comum nas pessoas é o hábito de medir tudo e todos por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas que lerem esse livro vão pensar que ninguém pode simplesmente pensar e enriquecer. Elas não conseguem pensar como ricas, porque seus pensamentos estão imersos em pobreza, escassez, miséria, fracassos e derrotas. Esses infelizes me lembram de um famoso chinês que chegou aos Estados Unidos para ser educado à moda americana. Era aluno da Universidade de Chicago. Um dia, o presidente Harper conheceu esse jovem asiático no campus e parou para conversar com ele por alguns minutos. O presidente perguntou qual ele achava que era a característica mais visível dos americanos. Ué, respondeu o chinês, a abertura esquisita dos olhos de vocês. Os olhos de vocês são muito esquisitos. E o que é que nós falamos dos chineses? Nós nos recusamos a acreditar naquilo que não entendemos. Acreditamos tolamente que nossas limitações são a medida dos limites do homem. É lógico que são os olhos dos outros que têm uma, abre aspas, abertura esquisita, fecha aspas.
porque eles não são como nós. Milhões de pessoas olham para as realizações de Henry Ford depois que ele teve êxito e o invejam por causa da sua sorte, sua genialidade ou o que quer que acreditem como a razão de sua fortuna. Talvez uma pessoa em cada 100 mil conheça o segredo do sucesso de Ford, e as que sabem são excessivamente modestas ou relutantes em tocar nesse assunto, de tão simples que ele é. Um único exemplo vai ilustrar esse, abre aspas, segredo, fecha aspas, perfeitamente. Há alguns anos, Ford decidiu produzir aquele que seria hoje o famoso motor V8. Ele queria construir um motor com todos os 8 cilindros montados num só bloco e deu instruções a seus engenheiros para fazer um desenho do motor. O desenho foi feito num papel, mas todos os engenheiros concordaram, sem exceção, que era simplesmente impossível montar um motor de 8 cilindros a gasolina numa única peça. Mesmo assim, tratem de produzir, disse Ford. Mas é impossível. Vão em frente, ordenou o patrão, e continuem nesse projeto até dar certo. O tempo que for necessário. Os engenheiros tocaram o trabalho, não havia mais nada a fazer, se quisessem continuar fazendo parte da equipe de Ford. 6 meses se passaram e nada aconteceu. Mais 6 meses e nada. Os engenheiros tentavam todo tipo de plano para cumprir as suas ordens, mas tudo parecia fora de cogitação. Impossível. No fim do ano, Ford foi ver como andavam os engenheiros e eles o informaram que não tinham vislumbrado uma maneira de dar conta do trabalho. Continuem trabalhando, disse Ford. É isso o que eu quero e é isso o que eu vou ter. Eles continuaram e então, como que num passe de mágica, o segredo foi descoberto e a determinação de Henry Ford ganhou de novo. Talvez essa história não tenha sido contada com precisão milimétrica, mas o todo e a substância estão corretas. Tire as conclusões, você que deseja pensar em enriquecer, e deduza, se puder, o segredo para os milhões de dólares de Henry Ford. Não vai ter que olhar muito longe. Henry Ford é um sucesso porque ele compreende e põe em prática os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, saber aquilo que se quer. Lembre-se dessa história de Ford enquanto estiver lendo este livro e selecione as frases em que o segredo de suas realizações notáveis forem descritas. Se conseguir fazer isso, se puder indicar o grupo específico de princípios que fizeram de Henry Ford um homem rico, poderá ter o mesmo resultado que ele em qualquer profissão. Você é o senhor do seu destino e o capitão da sua alma. Por quê? Quando William Henley escreveu os proféticos versos, abre aspas, eu sou o senhor do meu destino e o capitão da minha alma, fecha aspas, deveria nos ter informado de que nós somos senhores do nosso destino e capitães das nossas almas, porque dispomos do poder de controlar nossos pensamentos. Deveria ter dito a todos nós que o éter em que flutua nossa pequena terra, em que nos movimentamos e vivemos, é uma forma de energia que se move num índice de vibração inacreditavelmente alto, e que esse éter é repleto de uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos pensamentos que temos, e nos influencia de uma maneira natural a transformar nossos pensamentos em seu equivalente físico. Se o poeta tivesse nos informado sobre essa grande verdade, nós saberíamos a razão de sermos senhores do nosso destino e capitães das nossas almas. Deveria ter nos dito enfaticamente que esse poder não tenta diferenciar pensamentos construtivos e destrutivos, que ele nos move a traduzir em realidade física nossos pensamentos de pobreza com a mesma rapidez em que nos influencia a agir com base em pensamentos de riqueza. Ele também deveria ter nos contado que nossos cérebros se magnetizam com os pensamentos dominantes que carregamos na nossa mente. E por meios desconhecidos, esses, abre aspas, ímãs, fecha aspas, atraem as forças, as pessoas e as circunstâncias da vida que se harmonizam com a natureza dos pensamentos dominantes. Ele também deveria ter nos contado que antes que possamos acumular riquezas em abundância, temos que magnetizar nossas mentes com um desejo intenso de riqueza, que temos que nos contornar, abre aspas, conscientes do dinheiro, fecha aspas, até que esse desejo nos leve a criar planos bem definidos para adquiri-lo. Mas como ele era poeta e não filósofo, Helen se contentou em afirmar uma grande verdade na forma de poesia, deixando para aqueles que vieram depois
o trabalho de interpretar o significado dos seus versos. Pouco a pouco, a verdade se revelou, até que agora parece certo que os princípios descritos nesse livro guardam o segredo do domínio sobre o nosso destino financeiro. Agora estamos capacitados para examinar o primeiro desses princípios. Mantenha a mente aberta e lembre-se, quando estiver lendo, de que eles não foram inventados por ninguém. Os princípios foram reunidos a partir das experiências de vida de mais de 500 homens que realmente acumularam riquezas em grande quantidade. Homens que começaram na pobreza, com pouquíssima educação e sem influência. Os princípios ajudaram esses homens. E você também pode colocá-los ao seu próprio serviço para que seja beneficiado a longo prazo. Vai ver que é fácil. Não há dificuldade. Antes de ler o próximo capítulo, eu quero que você saiba que ele traz informações factuais que podem facilmente alterar todo o seu destino financeiro, uma vez que elas com certeza trouxeram modificações sensacionais para as duas pessoas nele descritas. Eu também quero que você saiba que sou fortemente ligado a esses homens e que, mesmo se fosse a minha vontade, não poderia me dar o luxo de tomar liberdades com os fatos. Um deles é o meu amigo mais próximo nos últimos 25 anos e o outro é meu filho. O sucesso em comum alcançado pelos dois, que eles generosamente atribuem ao princípio descrito no próximo capítulo, mais do que justifica esta nota pessoal, como forma de enfatizar o enorme alcance desse princípio. Há cerca de 15 anos, eu fiz o discurso de abertura no Salem College, em Salem, West Virginia. Enfatizei o princípio descrito no próximo capítulo com tamanha intensidade que um dos alunos da turma de formandos acabou se apropriando dele e o transformou em parte de sua filosofia de vida. Esse jovem hoje é membro do Congresso e importante personagem no governo atual. Pouco antes de este livro ir para a editora, ele me escreveu uma carta na qual dizia claramente sua opinião sobre o princípio do próximo capítulo, e eu decidi publicar a carta com uma introdução ao capítulo. Ela lhe dará uma ideia das recompensas que estão por vir. Meu caro Napoleão, como meu trabalho de congressista costuma me proporcionar vários insights sobre os problemas dos homens e das mulheres, escrevo-lhe para oferecer uma sugestão que tem sido útil a milhares de pessoas dignas. Com as devidas desculpas, tenho que dizer que se essa sugestão for posta em prática, pode significar vários anos de trabalho e responsabilidade para você. Mas eu me sinto impelido a fazê-la, porque conheço o amor que você tem em prestar um serviço verdadeiramente útil. Em 1922, você fez o discurso de abertura no Salem College, quando eu era aluno no último ano. Naquela palestra, você plantou em minha mente a ideia responsável pela oportunidade que hoje eu tenho de servir as pessoas do meu estado, e que também será responsável, em larga medida, por qualquer sucesso que eu vier a desfrutar no futuro. A sugestão que tenho em mente é a seguinte: que você reúna num livro toda a palestra que deu no Salem College, de modo a oferecer aos americanos uma oportunidade de lucrar com seus muitos anos de experiência e de relações com homens que, por sua grandeza, fizeram dos Estados Unidos o país mais rico do mundo. Lembro-me, como se fosse ontem, da belíssima descrição que você fez do método pelo qual Henry Ford, com pouquíssima educação, nenhum tostão no bolso, nem amigos importantes, lançou-se à atmosfera. Lançou-se à estratosfera. Foi ali que meti na cabeça, antes mesmo de você terminar o discurso, que eu teria o meu lugar no mundo, independentemente de quanta dificuldade tivesse que superar. Milhares de pessoas vão se formar este ano e nos próximos anos. Todas vão procurar exatamente o tipo de mensagem de incentivo que eu ouvi de você. Vão querer saber para que lado se virar, o que fazer para começar na vida. E você pode dar isso a elas, porque já conseguiu ajudar a resolver os problemas de muita gente. Se houver alguma maneira pela qual você puder prestar um serviço de tamanha grandeza, permita-me lhe dar a sugestão de incluir em seus livros uma das suas tabelas de análise pessoal, para que o leitor conte com este benefício de uma autoavaliação, indicando como você me mostrou há tantos anos exatamente onde é que eu estou no meu caminho para o sucesso. Um serviço como esse, que proporcione aos leitores um quadro completo e imparcial de seus defeitos e virtudes, pode ser para eles a diferença entre o sucesso e o fracasso. Um serviço como esse não tem preço.
Milhões de pessoas agora se defrontam com o problema de como voltar a se erguer na vida por causa da depressão, e falo com experiência própria quando digo que sei que essas pessoas honestas adorariam a oportunidade de lhe contar seus problemas e receber suas sugestões para uma solução. Você conhece os problemas que enfrentam, aqueles que precisam começar tudo de novo. Existem milhares de pessoas nos Estados Unidos que gostariam de saber como poderiam converter suas ideias em dinheiro, gente que precisa começar do nada, sem um tostão no bolso, e recuperar o prejuízo. Se há alguém que pode ajudá-las, é você. Se publicar esse livro, gostaria de me tornar o dono do primeiro exemplar que sair da gráfica, com um autógrafo seu. Com meus melhores votos, acredite em mim. Cordialmente, Jennings Randolph.